vamos para a palavra de Deus nessa noite, que vai ser ministrada em Abacuque 3, do verso 17 ao verso 19. Mas antes de nós fazermos leitura do texto bíblico, eu gostaria de estar trazendo algumas considerações iniciais, introdutórias, começando pelo contexto histórico, porque para nós podermos entender, compreender melhor o que estava se passando quando Abacuque escreve o livro como um todo, e também essa porção do livro que nós vamos fazer a leitura e a exposição nessa noite. Amados, o profeta Abacuque, ele profetizou provavelmente no final do século 7 a.C., provavelmente no final do século 7 a.C. Ele profetizou para o reino do sul, que era composto por duas tribos, a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. O reino do sul, que tinha Jerusalém como capital. O reino do norte não teria como ele profetizar para aquele reino, porque mais de 100 anos, ou em torno de 100 anos antes, no ano 722 a.C., o reino do norte, que era composto pelas outras 10 tribos, que tinha a capital Samaria, ele havia sido derrotado, destruído, invadido pelo Império Assírico. Então os assírios, lá em 722 a.C., eles invadiram lá o reino do norte e tomaram todo aquele território. O reino do sul permaneceu por mais um tempo. Então o profeta, ele profetiza lá para o reino do sul. E eu quero fazer agora algumas considerações sobre um resumo do livro de Abacuque, porque nós vamos tratar aqui, o livro de Abacuque ele tem apenas 3 capítulos, e nós vamos tratar aqui dos últimos versículos, a última porção do livro de Abacuque. Então eu quero fazer uma rápida introdução sobre um passo a passo, dadas as considerações que então já sabemos para quem ele profetizou, e agora nós vamos ver o que ele profetiza. No capítulo 1, ele vai tratar que Israel estava imerso em pecados, e Abacuque consulta a Deus sobre isso. E Deus responde dizendo que a Babilônia iria invadir e subjugar Israel. Então, no primeiro capítulo do livro do profeta Abacuque, ele vai tratar, ele vai se apresentar e ele vai clamar a Deus. Ele vai fazer um clamor a Deus porque aquele povo, o povo de Israel, que ele está se tratando ali, a tribo de Judá, a tribo de Benjamim, o reino do sul, o remanescente de Deus ali naquela região, estava imerso em pecados mais uma vez, e estava desviados do caminho do Senhor, a sua grande maioria da população. Então ele vai clamar a Deus por um socorro, e Deus vai trazer uma resposta dura para o profeta. Ao invés de Deus dizer que vai socorrer o povo, Deus vai dizer que vai levantar um outro império, como no ano de 722 levantou lá o Império Assírico para tomar o reino do norte. Deus então diz para o profeta, avisa ao profeta que ele vai levantar esse outro império que está se levantando no mundo na época, que é o Império Babilônico, e que vai usar o Império Babilônico, um povo cruel, que o próprio profeta vai dizer que era um povo cruel, um povo sanguinário, vai escrever aqui no seu livro, no capítulo 1 ainda, e a resposta de Deus então é que vai levantar aquele povo cruel, sanguinário, para tomar o reino do sul, para subjugar o povo, para punir o povo de Israel. Então o capítulo 1 tem esse diálogo aí entre Abacuque e Deus. O capítulo 2, Abacuque então questiona Deus sobre o que iria acontecer com o povo ímpio e cruel que haveria de tomar Israel. Então ele vai questionar a Deus. No capítulo 2 nós vamos ver então o profeta não duvidando do que Deus falou, que aquele povo, que a Babilônia ia vir e ia tomar Israel, mas ele vai questionar: esse povo é cruel, esse povo é violento, esse povo, eles são o próprio Deus deles. Eles são o próprio Deus deles, eles se alegram com a derrota dos outros, eles são sanguinários, eles são maus. E Deus então já há um clamor do profeta do que Deus vai fazer com aquele povo. E Deus responde então para o profeta Abacuque que Deus vai usar aquele povo para tomar Israel, para punir Israel. Mas Deus vai tratar com aquele povo. E Deus vai punir eles também. Eles vão ser derrotados e não vai sobrar nada deles, E nós sabemos hoje, se passaram aí quase 3.000 anos desse período histórico aí, 2.500 anos, para mais, nós sabemos que o Império Babilônico, ele enfim, passa um tempo e a profecia de Deus se cumpre, ele toma Israel, e toma grande parte do mundo naquela época, mas ele cai para um outro império chamado Medo-Persa, que é levantado naquele período, um período posterior, e derrota. Então a resposta de Deus foi qual?
que Deus ia usar aquele povo ímpio, mas que Deus iria punir também aquele povo. Deus iria trazer juízo sobre a Babilônia. Iria usar a Babilônia, mas ia trazer juízo sobre a Babilônia. E o capítulo 3, então, que faz parte aqui do nosso texto que nós vamos estudar essa noite, Abacuque ele faz uma oração. E essa oração é uma oração linda. É uma das orações gloriosas, maravilhosas na Bíblia. E nessa oração eu destaco aqui, entre tantas coisas lindas e maravilhosas que Abacuque escreve aqui sobre Deus, ele exalta e enaltece a soberania de Deus. Abacuque então ele vai exaltar a soberania de Deus, ele vai fazer uma linda oração. E ele vai encerrar essa oração nesses versículos, então, que vai ser o estudo que nós vamos fazer nessa noite. E eu quero então convidar quem trouxe então o seu exemplar da Bíblia Sagrada para acompanhar a leitura. A tradução que eu trago nessa noite é a NVI, Nova Versão Internacional. Os irmãos podem ter alguma versão diferente, mas não tem problema, o contexto é o mesmo. Vamos fazer leitura então, Abacuque 3, do verso 17 até o verso 19. A palavra do Senhor diz o seguinte: mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, e não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor, e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz meus pés como do cervo, faz-me andar em lugares altos. Louvado seja o nome do Senhor. Pode deixar a tua Bíblia aberta aí. Quero fazer algumas considerações sobre essa porção da palavra de Deus para nós meditarmos nessa noite. Primeiro, o profeta ele sabia que de tudo que iria acontecer com Israel e que provavelmente ele também passaria por essas coisas. Ao lermos o livro de Abacuque, nós vamos observar que Abacuque ele crê que aquela profecia de Deus não é uma profecia para um período histórico tão distante. É uma profecia de algo que ele mesmo viveria, que ele passaria por essa invasão, ele participaria daquilo. Seria na geração dele que o Império Babilônico invadiria e tomaria e subjugaria Israel. O pouco que sobrava ainda do território ali de Israel ocupado pelos judeus naquela época. Então vale ressaltar que ele estava falando de algo, não era de algo para uma geração futura. Quando ele escreve, inclusive esses últimos versículos aqui, ele escreve como algo que ele mesmo passaria, crendo que ele mesmo passaria naquilo, porque ele sabia que a profecia era para logo, era para que iria acontecer logo aquilo. Então ele sabia que brevemente os babilônicos iriam invadir Israel, o reino do sul, e tomar o reino do sul, à força. E ele sabia o que era aquele império babilônico, um império sanguinário, cruel, que maltratava, que tratava com desonra os povos que eles dominavam. Segunda consideração: os elementos utilizados pelo profeta representavam o sistema básico de sobrevivência na época, que era a agropecuária. Então, o sistema básico de sobrevivência na cultura, na sociedade em que eles viviam naquela época, não era que nem nos nossos dias, que nós temos tecnologia, fábricas, indústrias, meios de transporte, a combustível, era tudo diferente dos dias de hoje. Era completamente, nós temos que entrar para dentro daquela realidade para entender. Talvez, se nós só observarmos aqui, não faz muito efeito a gente pensando nos dias de hoje. Mas naquele tempo não tinha, então, esses meios de transporte, essa tecnologia informática, luz elétrica, não tinha nada disso que nós temos. A vida ela era muito mais ligada à natureza. A vida ela era muito mais ligada às questões rurais, à ruralidade, ao campo. Então nós vamos ver aqui, no verso 17 eu vou ler aqui, para vocês verem a dimensão do que ele estava falando, para nós podermos entender melhor. Mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, e não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos. Então o que ele vai ressaltar aqui? Ele vai falar de figueira, videira, azeitona e produção de alimento.
quando está falando disso, ele está se referindo a todo o sistema da agricultura, que seria a plantação, a colheita. São todos os elementos todos esses produtos eram necessários para a sobrevivência humana naquela época. Aqui ele está falando de coisas básicas. Ele não está falando de prosperidade, de ouro e de prata, que eram as moedas, né? Como se ressaltavam as moedas, o dinheiro naquela época. Ele está falando de elementos mínimos para a sobrevivência. E aí quando ele fala da agricultura, ele fala aqui das ovelhas no curral e dos bois nos estábulos. Está falando então da pecuária, que é a criação de animais. Então é o sistema agropecuário. Ele está falando que aquilo ali eram os meios de sobrevivência dele. Eles dependiam da agricultura e da pecuária. Eles dependiam daquilo para o mínimo. Se não tivesse isso, o que aconteceria com eles? Eles morreriam de fome, literalmente. Não é algo simbólico, era literalmente, morreriam de fome literalmente. Era como se hoje, nos nossos dias, e nós estamos vivendo aí essa pandemia aí, causada pelo coronavírus, quantas pessoas passando dificuldade com alimentos, com o básico para a sobrevivência. Quantas pessoas que estão enfrentando dificuldades verdadeiramente financeiras nesse momento. Era isso. Era como se faltasse tudo, o mínimo. Ele está falando o mínimo, ele não está falando de coisas pessoais, bens materiais, ele está falando do mínimo para a sobrevivência. No verso 18, vamos fazer de novo a leitura do verso 18. O verso 18, ele é importantíssimo dentro desse contexto. Ele diz o seguinte: ainda assim exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Amados, na minha opinião, é uma das declarações mais lindas de fé que tem em toda a Bíblia. Está no topo lá, das declarações de fé da Bíblia. Olha o que aquele homem tinha acabado de falar. Ainda que me falte o alimento básico para mim sobreviver, era tudo isso que ele estava falando. Ainda assim, essas duas palavras, ainda assim. O que ele está dizendo aqui? Ainda que me falte o pão na mesa, ainda que me falte a água para beber, que esse exército venha, invada e destrua tudo, e nos destrua, e que nós morremos até de fome, ele vai dizer: ainda assim eu exaltarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Glória a Deus. Olha que fé, olha que declaração linda. Olha o contexto, vocês estão conseguindo entender? Olha o contexto que está. Olha o poder dessas palavras desse homem. Não tem como não lembrar de Jó. Jó, a gente sabe, pelo livro de Jó, tudo que Jó passou, e ele foi fiel a Deus, no meio de toda a desgraça que aconteceu com ele. O que esse homem estava falando aqui? Ainda que aconteça tudo aquilo que aconteceu com Jó, ou algo semelhante do que aconteceu com Jó, ainda assim eu me alegrarei no Senhor. Ele teve uma fé como Jó teve, que mesmo com a sua esposa, os seus amigos, mandando ele blasfemar a Deus e morrer, ele vai dizer: Deus me deu, Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. É algo semelhante que o profeta Abacuque está falando aqui, porque ele está falando de algo que ele provavelmente viveria, que ele sabia que iria acontecer. Então mesmo assim ele exaltaria o Senhor, e mesmo assim ele se alegraria na presença do Deus da salvação. Louvado seja o nome de Deus. Verso 19. No verso 19, o profeta, ele reconhece a soberania de Deus, independente das adversidades. Vamos fazer a leitura de novo do verso 19. O Senhor, o soberano, é a minha força. Ele faz os meus pés como os do cervo, faz-me andares em lugares altos. Olha que coisa linda. Ele vai dizer que o Senhor é soberano, soberania de Deus. Ele vai exaltar: Deus é soberano, Deus sabe de todas as coisas, Deus pode todas as coisas. Nós somos limitados, nós somos seres limitados. O alcance do que nós podemos fazer é limitado, mas Deus, não existe limite para Deus. Deus é soberano, Ele tem poder sobre tudo. Ele tem poder sobre a criação. Deus criou o mundo e tudo que existe nele pelo poder que há na sua palavra. Nós estudamos e sabemos na Bíblia que Deus abriu o Mar Vermelho. Deus derrubou as muralhas de Jericó. E quantas manifestações que nós vemos na Bíblia de milagres
do poder de Deus. Deus é soberano, Deus é poderoso, e nós podemos confiar na soberania de Deus, e nós podemos confiar nesse Deus todo-poderoso, no Altíssimo, na rocha. Aleluia. Glória a Deus. E ele vai dizer: Ele é a minha força. Ele é a minha força. Eu vou repetir as palavras do profeta Abacuque para vocês nessa noite. Ele é a minha força. Ele é a tua força. Deus é a nossa força. Ó Senhor, o Senhor é a nossa força, Senhor. Deus é a nossa força em todos os momentos. Louvado seja Deus. E ele continua dizendo: Ele faz os meus pés como o do cervo, faz-me andar em lugares altos. O cervo, amados, era um animal muito conhecido naquela época e naquela região. Era tipo, também em algumas traduções está como uma corça. Era tipo um animal, era da espécie ali, como um veado que nós conhecemos. Então, esse animal ele vivia naquela região. E dentro da cadeia alimentar, aquele animal não era um animal predador. Ele era um animal que era caçado pelos predadores, pelos animais selvagens. Mas ele era um animal, então, que ele tinha, para sobreviver, ele tinha que, além de buscar comida e água para beber, ele tinha que passar o tempo todo vigiando para que os predadores não atacassem os animais selvagens e não devorassem ele. E ele era um animal esguio, era um animal veloz. E lá nós sabemos, estudando a geografia daquela região lá, da terra de Israel, Jerusalém, toda aquela região, nós vimos que é um terreno arenoso, em alguns lugares tem muito pedregulho, muito rochoso, é um terreno acidentado, difícil de se locomover. E aquele animal, olha a citação que ele faz, ele era um animal que fugia dos predadores com velocidade, com habilidade, ele tinha os pés ligeiros, ele tinha saída para a maioria dos ataques, era um animal que conseguia fazer uma fuga rápida. Era um animal que, se você assistisse fugindo de um predador, era uma coisa bonita de ver. E o predador ficava para trás. E ele se esquivava e andava naquilo. E olha a comparação que ele faz. Ele faz os meus pés como do cervo. Aleluia. Faz-me andares em lugares altos. O que ele está dizendo? Ainda que tudo isso aconteça, ele iria exaltar a Deus. Ele iria louvar a Deus. E ele tinha a confiança que Deus faria ele caminhar pelos caminhos certos. Que Deus ia guiar os passos dele. Que Deus ia livrar ele como o cervo se livrava do predador. Deus ia livrar ele daquele que vinha para oprimir o povo. Deus ia livrar ele de todo o mal que poderia vir sobre o povo. Ele sabia que viria. Mesmo que tudo isso acontecesse, o cenário que ele descreve aqui, que o profeta descreve, não é um cenário agradável. É um cenário terrível. Mas ele ainda crê no Senhor, exalta o Senhor e crê que Deus vai conduzir os passos dele no meio de qualquer momento, de qualquer dificuldade que ele pudesse passar, e certamente passaria em breve. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero encerrar essa mensagem em 3 pontos, amados. 3 pontos para nós trazermos uma aplicação prática, pessoal, para as nossas vidas. O que eu aprendi, o que eu aprendo com a palavra de Deus, o que eu aprendo com essa porção da palavra de Deus, com esses escritos que Deus usou o profeta Abacuque para escrever, e quero dividir com vocês nessa noite. Primeiro ponto: independente das circunstâncias, Deus está no controle de tudo. Nada acontece sem a permissão de Deus. Nada pega Deus desapercebido. Amados, nós vivemos um cenário mundial, e agora no Brasil, estamos iniciando agora o mês de junho de 2020, um cenário terrível, causado por conta dessa pandemia do coronavírus. Mais de 33 mil mortos no Brasil, quase meio milhão, se não me engano, até mais, de infectados no Brasil. E o mundo vive esse cenário. Estamos vivendo esse momento de distanciamento social, esse momento de um isolamento, um momento em que nós não podemos mais dar aquele abraço, apertar a mão, dar aquele abraço afetuoso, que o acesso aos lugares está restringido, que a nossa circulação está restrita, que muitas coisas não estão acontecendo como aconteciam antigamente. Ei, mas deixa eu dizer uma coisa para vocês: Deus está no controle de tudo. Aleluia. Essa pandemia não pegou Deus desapercebido.
Se você for estudar a palavra de Deus, você vai ver que no sermão profético de Jesus, narrado nos evangelhos, você vai ver que Jesus, uma das profecias que Jesus faz lá no livro de Lucas, narrado pelo evangelista Lucas, uma das é que teriam epidemias, em uma versão, a versão King James atualizada, traz epidemias terríveis. As outras versões vão trazer pestes terríveis, ou pestes horríveis. Isso foi profecia do Senhor Jesus. Jesus profetizou. E Jesus profetiza, vale salientar que não era epidemia terrível, ou peste terrível, eram epidemias e pestes no plural. Essa é só mais uma delas. Já houve outras pandemias na história da humanidade. Depois de Jesus vir, morrer, ressuscitar e ascender ao céu e profetizar. Então, amados, isso é mais uma das profecias de Cristo que se cumpre. É mais uma delas. Foi profetizado pelo Senhor. E tudo que está acontecendo é com a... Eu não estou dizendo que Deus se alegra disso, mas é com a permissão de Deus. Aleluia. Segundo ponto. Mesmo que possamos passar por momentos difíceis, por períodos catastróficos, que possam afetar as coisas mais básicas para a sobrevivência, Deus é o nosso socorro. Aleluia. Por mais que essa pandemia nos assuste, e ela assusta, por mais que esse cenário que nós estamos vivendo, essa restrição que nenhum de nós aqui tinha passado por isso. Essa nossa geração não viveu isso, o mundo não viveu isso até então, dentro dessa geração. Por mais que isso nos assuste, por mais que isso nos prive, nos incomode, nos cause prejuízo emocional, financeiro, enfim, profissional, familiar, Deus é o nosso socorro. Aleluia. Ele era o socorro que o profeta clamou. Ele era a garantia de vitória que o profeta tinha. Era a fé que o profeta Abacuque depositou. E nós temos que depositar a fé em Deus, porque Ele é o nosso socorro. Ele vai nos socorrer independente do cenário que se desenhar, independente do que aconteça na humanidade. Aqueles que são dele, aqueles que têm fé em Cristo, aqueles que são verdadeiros filhos de Deus, Deus vai nos socorrer. Aleluia. Terceiro e último ponto. Temos que confiar em Deus, pois Ele nos conduzirá pelo melhor caminho e guiará os nossos passos. Tá difícil, tá difícil. Não só por conta da pandemia, nós temos já os nossos problemas familiares, profissionais, financeiros, enfim. A pandemia é uma coisa nova, mas nós temos no nosso dia a dia dificuldades na nossa vida. Situações que nós enfrentamos de saúde, problemas com familiares, enfim, são as mais diversas. Mas Deus, Ele guia os nossos passos. Coloque as suas dificuldades na presença do Senhor. Coloque os seus anseios, os seus desejos na presença do Senhor. Busque a Deus direção para seguir o caminho certo. Que nós possamos buscar a Deus, que essa palavra, que essa mensagem venha a nos tocar e a mexer com os nossos corações. Essa é uma palavra de encorajamento que eu trago da parte de Deus nessa noite, e tem tudo a ver com o cenário que nós vivemos hoje. Olha o cenário que o profeta desenhou lá, olha o cenário mundial que nós estamos vivendo hoje, mas temos que ter essa fé do profeta, assim como outros grandes homens de Deus da Bíblia e também fora da Bíblia que nós sabemos. Vamos confiar os nossos caminhos ao Senhor, vamos buscar direção, vamos buscar saída para todos os nossos males e dificuldades em Deus. Vamos pedir para que Deus guie os nossos passos, assim como o profeta falou, fez alusão, analogia ao cervo, que nós possamos escapar das ciladas do inimigo que se levanta para nos tentar, para nos amedrontar, para nos confrontar, que nós possamos buscar em Deus saída, para não ceder às investidas de Satanás, para nos afastarmos do pecado, para buscarmos em Deus o caminho da santidade, para buscarmos em Deus o caminho da santificação, e aguardar que o nosso Senhor Jesus, Ele profetizou que em breve Ele voltará. Aleluia. E quando o Senhor Jesus voltar e levar a sua noiva, e nós estivermos com o Senhor,
e nós estivermos lá na Nova Jerusalém, aonde a palavra de Deus diz que nós vamos passar a eternidade, um lugar que não há choro, um lugar que não há lágrima, um lugar que não há dor, aleluia, um lugar que Satanás não tem poder para nos amedrontar, nos atormentar, aonde nós veremos a face do Senhor frente a frente, aleluia. Temos que ansiar por esse dia, não podemos esquecer das promessas de Deus. Deus tem muitas promessas para nós nessa vida aqui, financeira, sentimental, familiar, profissional, mas a maior promessa que eu encontrei em toda a palavra de Deus é a eternidade, a salvação. A maior promessa que Deus tem para nós é a salvação. Nós estamos, a palavra de Deus diz que nós estamos aqui de passagem, aleluia, que nós não pertencemos a esse mundo, mas nós estamos aqui de passagem, e que pela nossa confissão de fé no Filho de Deus, em Jesus Cristo, que morreu naquela cruz e pagou o preço na culpa do pecado, que cravou aquela cédula que era contra nós naquela cruz, pela confissão de fé que Ele é o Filho de Deus, que Ele veio ao mundo, que Ele morreu naquela cruz, que Ele ressuscitou o terceiro dia, que Ele ascendeu os céus, e que Ele enviou o Espírito Santo que age no nosso meio, que está aqui agindo nessa noite. Aleluia. Nós temos a redenção, a justificação. Aleluia. E através disso nós temos o caminho da salvação com Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.